Olá, muito bom dia a todos e todas. Esta é mais uma live da APP Independente, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Paixão. O professor Paixão, ele é dirigente nacional da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ele é um dirigente da APP Independente. Nós estamos aqui também com a presença do professor Hilton Stein, ex-presidente da APP do Jacarezinho, hoje vereador da cidade, né? Vereador mais famoso da região, torcedor do Clube Atlético Paranaense. O professor Paixão hoje também está bem feliz, porque ele é corintiano, né? Então, nós estamos fazendo aqui um debate bastante profundo, bastante interessante, sobre a situação geral dos professores. Começamos aí as aulas do dia 18, mesmo sem a questão da vacina. Os professores merecem ser um grupo prioritário da vacina, assim como também estão sendo outras categorias, né, que necessariamente não estão na linha de frente do combate à Covid-19, né? Então, são questões que a gente precisa discutir, e o professor Paixão e o professor Newton são as pessoas que estão escaladas para fazer esse debate, e também, junto com eles, logo mais, nós vamos ter a presença aqui do deputado estadual Tadeu Venere, que vai discutir com a gente aqui importantes projetos de lei que ele está colocando em pauta, né, para que os professores também se tornem aí prioridade nessa questão da vacinação. Então, portanto, aí, bom dia, professor Paixão. O professor Tadeu aqui está com dificuldade de entrar aqui na nossa plataforma, mas ele está online aqui comigo. Enquanto você dá o seu bom dia, eu vou estar aqui conversando com ele. Hilton, então, por enquanto, a gente vai passar a palavra, então, para o Paixão. Seja bem-vindo, Paixão, e vamos lá. Bom dia a todos e todas, aos nossos internautas, às nossas internautas que acompanham a página da APP Independente e outras páginas também, que nós estamos vinculando. Então, como é que a gente faz aí para eu poder te ajudar? Você está onde? Ô, Jean, seu áudio. Bom, agora estou te vendo. Vamos lá. Nós estamos com um probleminha técnico. Vamos lá. Você tem que estar conectado no teu Facebook. Você tem que estar ali. Você está no computador, desktop, Jean, certo? O seu áudio, Jean. Então você tem que estar logado no teu Facebook. O Jean está logado no seu teu áudio. Facebook. Jean, o seu áudio. Isso. Nós estávamos, o nosso jornalista, o Jean, está tentando aqui colocar o Tadeu Venere no ar. Ele estava com problemas técnicos, por isso que a gente deu uma atrasadinha, mas o debate nosso aqui hoje é de suma importância, né? Nós resolvemos fazer esse debate hoje, tendo em vista o anúncio das aulas presenciais no sistema híbrido para o dia 18 de fevereiro, no meio do crescimento da pandemia no país todo. A situação é drástica, é preocupante. O governo, infelizmente, está insensível com a situação. Nós temos vários depoimentos de escolas que iniciaram o ano letivo de forma presencial, mesmo com as medidas protocolares, enfim, onde aconteceu, houve um aumento significativo da contaminação pelo coronavírus. Então, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos estar conversando aqui com o Tadeu Venere, que apresentou um projeto de lei da Assembleia Legislativa, justamente trazendo dois pontos importantes. Primeiro, incluindo os professores e funcionários de escola na primeira fase de vacinação, né, dando prioridade à nossa categoria, tanto os funcionários de escola como os professores, junto aí com os profissionais da saúde. Então, é um projeto que já está tramitando na Assembleia Legislativa, e estamos aqui também, e o projeto, além de colocar os professores e funcionários na prioridade da vacinação, ele também condiciona o retorno das aulas presenciais à vacinação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. É nada mais justo. Esse projeto também, um projeto similar,
foi apresentado em Santa Catarina, também está em tramitação lá na Câmara, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e há, inclusive, uma orientação da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Educação, que tem orientado, né, que nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras de vereadores nós tenhamos projetos de lei nesse sentido. Então, aqui também está o Nilton, é uma satisfação a presença do Nilton aqui, porque o Nilton, como vereador em Jacarezinho, também já apresentou um projeto de lei na Câmara de Vereadores, similar aqui ao projeto do deputado Tadeu Venere, né? Também colocando os professores e funcionários como na prioridade de vacinação e condicionando a retomada das aulas à vacinação dos educadores. Inclusive, nós estávamos conversando, né, Nilton, da importância que outras câmaras municipais tenham também essa iniciativa, né? O professor Nilton, inclusive, está já entrando em contato com outras câmaras, enfim, para que a gente possa avançar. E, claro, é evidente, nós temos, para além dessa luta legislativa, nós temos a luta política, que é a greve da categoria organizada, né, para o dia 18 de fevereiro, né? Não só a questão das aulas presenciais, né, que isso por si só, né, é uma afronta ao direito à vida, mas nós temos outras questões que estão maltratando a categoria e a escola pública, né, do qual, se não forem alterados, nós teremos um dos piores anos letivos da nossa história. Se já não bastasse a punição de quem fica doente, punição de quem está no grupo de risco, redução de salários, demissões em massa de professores e funcionários PSS, redução da oferta das disciplinas de filosofia, sociologia, a não realização de concurso público, enfim, especialmente um controle exagerado em cima do trabalho docente, tirando o de que mais sagrado nós temos na profissão de educar, né, que é a liberdade de ensinar, né? A Secretaria de Educação quer condicionar o ensino dos professores a algumas aulinhas, alguns planos de aula mecânicos, né, tirando a liberdade e a autonomia do ensino. Boa noite, bom dia, Nilton, tudo bem? Bom dia, professor Paixão, bom dia, Jean. Bom dia a todos e a todas que estão aí nessa live conosco. Obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com os nossos educadores, com a população do Paraná, com nossos alunos, né, sobre essa situação complicada que estamos vivendo neste momento, que é o retorno às aulas. O retorno às aulas sem você ter segurança na questão da saúde, né, uma vez que nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes estão retornando às escolas e, ao mesmo tempo, nós, professores e professoras, funcionários e funcionárias, aí retornando de forma presencial. Mas, professor Paixão, o senhor colocou muito bem, né? E nós já temos agora essa semana aí, a semana pedagógica, aonde estão chamando aí de forma presencial os professores e as professoras, funcionários e funcionárias para o curso de formação, capacitação, fazer a semana pedagógica, planejamento. Já não temos segurança, já nessa semana, onde vai estar aí professores aglomerados, né, nas escolas. E também falar, né, nosso projeto de lei, eu, na verdade, quero aqui parabenizar o deputado estadual Tadeu Venere pelo projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o qual eu fiz uma adaptação, né, aqui para Jacarezinho, já protocolei na Câmara de Vereador Jacarezinho, também já encaminhei no grupo, né, dos vereadores aqui do Paraná, né, então são muitos vereadores que estão adotando esse projeto. Por quê? Já que a educação é essencial, e sempre foi essencial, nós sempre debatemos essa tese, né, a educação como algo essencial para a vida, né, para a formação, para a cidadania, para o mundo do trabalho.
Só agora que os governos resolveram criar leis, né? E falar que a educação é essencial, mas questão do mercado, e não na questão da vida. Infelizmente, os nossos governantes, como eu estou acompanhando aqui de Jacarezinho, um grande embate que está acontecendo em Londrina, né? Onde a prefeitura não queria o retorno às aulas presenciais, mas foram à justiça, né, as escolas particulares, somente visando o lucro e não a vida. Então, aí conseguiram, não sei como, na justiça, né, porque um dos primeiros princípios, né, da nossa Constituição Federal, ou qualquer Constituição Federal no mundo, né, o primeiro princípio é a defesa à vida, né, a defesa à vida de forma solidária. E isso nós não estamos vendo quando o próprio Ministério Público, que deve guardar a lei, defender aquilo que é público, aquilo que é da maioria da população, o Ministério Público vai à justiça solicitar o retorno às aulas como se fosse algo imprescindível, né, o retorno às aulas. Ou seja, o próprio Ministério Público não está fazendo aquilo que é a sua obrigação, a sua competência, a sua atribuição, que é a defesa da vida. Então, nós estamos aí com esse pé de lei, queremos que seja votado o quanto antes, né? Até vou pedir regime de urgência aqui em Jacarezinho, como o Tadeu também está fazendo. Esperamos que os deputados, né, estaduais coloquem a mão na consciência e pensem na hora de votar, porque a pressão vai ter, claro, né, do outro lado, né, que é aquele que visa o lucro, não é aquele que visa a vida, né, que seja votado. Então, assim, com a apresentação aqui, professor Paixão, muito bom. Vamos debater a importância, inclusive, da votação e da aprovação. E aí sim você começa a pensar, como o Tadeu Venério fez, né, a educação como algo essencial para a vida, e não somente para o mercado. Paixão e Newton, vocês estão vendo aí, né, inúmeros relatos de problemas que estão acontecendo em outros países, até mesmo aqui no Brasil, em especial na cidade de Campinas, com esse retorno às aulas. Inclusive, o problema de Campinas aconteceu numa escola privada. É natural, até pela condição do país, que as escolas privadas elas têm uma condição muito melhor do que nós temos hoje nas nossas escolas públicas. E mesmo assim, a própria escola privada ela não conseguiu, entre aspas, né, escapar dessa questão, desse problema do coronavírus, né? Em Portugal, a gente tem relatos que eles abriram e tiveram que fechar novamente. A mesma coisa aconteceu na França. E nessa perspectiva, o que vocês acham que pode acontecer a partir do dia 18, se efetivamente nós tivermos os retornos, né, das escolas estaduais e das escolas municipais por todo o Paraná? E, efetivamente, do ponto de vista de vocês acham que os trabalhadores estão correndo um risco real, tanto professores quanto funcionários, e as famílias desses alunos que foram que serão encaminhados pelos seus pais às salas de aula? Efetivamente, como é que vocês interpretam essa possibilidade, esse risco que a categoria dos educadores corre? Paixão. Ontem circulou aí um depoimento de uma professora do estado do Amazonas. O Amazonas foi o primeiro estado que decretou a retomada das aulas presenciais. Evidente que não dá para a gente condicionar ou dizer que a crise sanitária no Amazonas seja de responsabilidade exclusiva do retorno às aulas presenciais. Mas não dá como negar que isso contribuiu muito para a disseminação do vírus lá no estado do Amazonas, que nós temos acompanhado aí pela mídia, enfim, o caos e a tragédia que se encontra lá, não só no Amazonas e alguns estados também do norte do país. E essa professora fala categoricamente para os outros estados: não façam o que foi feito aqui no Amazonas. Não há aqui no nosso estado quem não tenha perdido um ente querido, um amigo pela Covid. O número de educadores que foram contaminados lá no estado do Amazonas é uma coisa absurda. Nós eu como participo da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação,
A semana passada nós tivemos reuniões praticamente a semana toda e fomos acompanhando o andamento da retomada das aulas presenciais no país todo. E Amazonas voltou antes e enfrenta hoje essa tragédia humana. Tem vários estados que já decretaram que só vão retornar em março, vão fazer uma avaliação em março. Tem outros estados que definiram o retorno através das aulas remotas, continuando o que foi feito no ano anterior, no ano passado. E alguns estados estão iniciando, né, no mês de fevereiro, e nesses estados, por exemplo, Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, já foi decretado greve das categorias, assim como no Paraná, também decretado uma greve em defesa da vida, e não só pela defesa da vida, que por isso só já seria necessária a greve, né? Mas, infelizmente, nós, além disso, nós temos vários pontos que afetam com muita força a vida da escola pública do Estado do Paraná, né? Os projetos que têm sido implementados pelo governo Ratinho, através do secretário Feder, que vão na linha de acabar com várias conquistas para a sociedade, né? E com o espírito do caráter, o espírito público da nossa escola, né? Então, são projetos que trazem uma visão mercadológica para dentro do sistema educacional, corta a liberdade do ensino, né? E trata os educadores como se fossem apenas números, como se fossem descartáveis, e nesse cenário, né, não há possibilidade de uma educação de qualidade voltada para a vida das pessoas, para melhorar a vida em sociedade. Newton? Então, Jean, a situação não é fácil, né? É um dilema que nós temos que enfrentar, né? Eu vou pegar aqui um dado da Butantan, né? Do próprio Instituto, onde as crianças, aí, os jovens, as pessoas com menos de 18 anos não estão sendo vacinadas. Ou seja, nem foi testada a vacina ainda. Então, nós vamos ter aí um montante de pessoas nas escolas, né? Que não tem nem vacina para elas. E nós, professores, né, nós, funcionários das escolas, que deveria estar sendo enquadrado no grupo de risco, porque vai ter o contato direto com essas pessoas, né? Não fomos colocados aí num grupo de prioridade para a vacinação. Então, isso é muito complicado, você pensar que você vai estar num ambiente fechado, com lá um número de alunos, a gente sabe que não é a totalidade, nossa sala de aula hoje tem 30, 40, 45 alunos, né? Será menos, mas, ao mesmo tempo, qual é a segurança que você tem numa escola? Nenhuma segurança. Uma outra questão, nós que estamos nas escolas. Infelizmente, o governo não fez o serviço de casa. O que é o serviço de casa? Nós estamos aí há um ano das escolas fechadas, agora dia 20 de março, né? Vai completar um ano, mas qual é o trabalho efetivo que foi feito para que todas as escolas tenham segurança? Se você for olhar, ele sempre mostra, que o governo mostra mais uma ou outra escola para fazer mídia, mas a grande maioria das escolas não tem condições de receber os nossos alunos, bem como os professores e funcionários. Uma outra questão, como vai ser a logística da escola, né? Cada sala vai ter lá 9, 10 alunos, eu nem sei se cabe 9 ou 10 alunos, né? As salas de aula, a grande maioria das escolas são salas pequenas, não são salas aí de 50, 60 metros quadrados, são menores, né? Então, você não vai poder ter 9, 10 alunos na sala de aula, mas estão falando de 9 a 10 alunos na sala de aula, né? Eu até vi hoje de manhã, no jornal, hoje de manhã, eu fiquei prestando atenção, o número de alunos na sala, e os alunos muito próximos da professora, eu falei assim, mas está errado, como que a professora vai estar próximo desse aluno, né? Ali pode ter a contaminação. Se alguém está convívio, vai ter a contaminação. Mas é o seguinte, o aluno vai para a escola, vai ficar o tempo todo, numa carteira, ele não pode estar se locomovendo na sala de aula, o professor não pode ter contato com o aluno,
Na hora do intervalo, o aluno não poderá sair da sala de aula, tem que aguardar na sala de aula o seu lanche, a sua alimentação. Ele vai poder sair algum minutinho, mas nem terá tempo de ir ao banheiro. E nós sabemos como que funciona a sala de aula. Eu que sou adulto, é muito difícil, professor Paixão. O senhor sabe disso. E você conseguir ficar 4 horas sentado numa carteira. Inclusive, nas escolas cívico-militar, são 6 horas. 6 horas, o aluno vai ficar lá mais de 5 horas sentado numa carteira. Newton, eu te peço uma parte, Newton. Sim, é porque aqui do meu lado esquerdo, eu estou vivenciando essa questão nesse momento. Meus dois filhos estão sentados ali, tentando fazer aula online, e os problemas são imensos. Assim, primeiro, porque eles não conseguem, pela questão técnica, compreender o que o professor está dizendo. Então, tem muito som ambiente e os professores estão com máscara, o que prejudica que o microfone capta a voz do professor de uma maneira limpa. Inclusive, nós temos um material hoje, com o texto de autoria do professor Ney Jansen, que aborda, inclusive, essa questão. E aí, Newton, eu queria te colocar uma questão, que é uma questão interessante, né? Uma casca de banana, professor Paixão. Houve uma discussão entre os educadores que a questão do ensino remoto prejudicava a relação de ensino-aprendizagem, porque os alunos não conseguiam prestar atenção, ficar 5 horas, aquela questão das aulas pela televisão. E, paradoxalmente, agora a categoria é forçada a defender essa questão, porque é muito pior comprometer a segurança de todos, né, com o retorno às salas de aula sem a questão da vacina. Como é que fica isso, Newton? É uma casca de banana? É aquela situação de que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come? Jean, muito interessante o seu comentário, né? A gente sabe aí a questão, inclusive, fisiológica dos nossos alunos, né? Nós mesmos, né? Isso que eu estava falando. A dificuldade de você se concentrar e ficar muito tempo parado ali numa carteira. Eu, por exemplo, eu sou hiperativo, como muitos alunos também, muitas crianças são hiperativas. É muito complicado, é muito difícil. Mas essa teoria aí da casca de banana é mais ou menos isso, né? Infelizmente, o governo, ao escutar mais o lado do mercado e não o lado da vida, né? E nós estamos acompanhando, Jean, aí várias entidades, né? Educação para Todos, Unicef, até com propaganda na mídia, né? Pedindo retorno às aulas, né? Quando você tem os dados empíricos que mostram o contrário para nós. Aonde retornar às aulas, por exemplo, cidade de Nova York no ano passado, logo depois aumentou a pandemia. O professor Paixão citou aí Manaus, né? Tivemos aqui agora escola particular em Campinas, né? Portugal e vários outros lugares aí que é onde aumentaram, né? França, né? Aumentaram. Daí, qual que é o dado, né? Porque o aluno, ele não é grupo de risco. Sim, claro que é. Nós temos muitas crianças que, infelizmente, vieram a falecer, né? Com a pandemia. Só que ele é vetor. Esquece que ele é vetor. Esquece que muitas crianças, hoje, principalmente na escola pública, moram com os avós, né? Estão lá para cuidar, porque o pai e a mãe, muitas vezes, tem que trabalhar, fica com os avós, porque, infelizmente, nós, depois de 2016, nós não conseguimos colocar em prática o Plano Nacional de Educação, que nós queríamos que as nossas escolas se tornassem integrais, onde o aluno vai e fica o dia todo na escola. Infelizmente, acabou o projeto no Brasil do Plano Nacional de Educação com os planos municipais e estaduais de educação. Mas a teoria da casca de banana é justamente isso. Infelizmente, nós estamos numa situação que o governo nos coloca numa situação complicada, no risco, né, imanente aí de você ser contaminado, além de você ser contaminado, levar para casa, né, onde você vai ter o contato com os seus familiares, né, e não pensa que nós também temos que ter o nosso direito aí à vida, né, e o governo não está respeitando. Então é complicado para nós, né, e precisamos sim. Eu acho que a greve aí dos professores do estado do Paraná tem que ganhar força, porque não é uma greve simplesmente por questão salarial e essas coisas afins, mas principalmente uma greve da vida. Professor Paixão, somando essa primeira questão que eu fiz ao Newton
E acrescentando mais uma que foi trazida aqui pela professora Maria Regina, né? A Maria Regina Martins, liderança aí do interior da PP Independente. Mas ela pergunta o seguinte, olha só, Paixão, quem vai bancar as máscaras, álcool gel e outros materiais e outros itens de segurança e preservação à vida para os educadores? Lembrando só uma coisa, que a escola privada ela tem pedido para os alunos trocarem as máscaras de 2 em 2 horas. Então, você tem que ter aí um monte de máscara para que os alunos usem. E como é que fica essa questão dos recursos materiais dentro da escola pública, nesse modelo que o governo está colocando? Até interessante aqui, o deputado Tadeu Venere está tentando resolver problemas técnicos, enfim, mas está participando aqui do debate, né? Já diz aqui da resolução 9821, que joga toda a responsabilidade, né, em cima do diretor de escola, né? Veja, a questão que a professora traz é uma preocupação muito grande com os educadores que já estão percebendo que vão precisar tirar dinheiro do próprio bolso, né? Veja, nós estamos sem reposição salarial há quantos anos? E mesmo assim nós vamos ter que financiar essa retomada das aulas presenciais com máscaras. Nós vamos precisar, com muita gente, com os próprios computadores, né? Porque o secretário diz que todas as escolas terão computadores, internet funcionando, enfim, e nós sabemos, infelizmente, como que acontece, né? Vários professores vão ter que utilizar seu próprio banco de dados, seu próprio material, enfim, para garantir essas aulas híbridas. Assim, acho que sobre todo esse tema, acho que é importante a gente dizer uma coisa. Os professores funcionários são os mais interessados em voltar para a escola. Foi muito difícil o trabalho do ano passado, de forma remota, no improviso, falta de planejamento. Nós até aqui, da PP Independente, nos posicionamos contra um modelo de ensino remoto adotado aqui no Paraná, né? Que tentava simplesmente transferir a sala de aula para dentro de uma plataforma, sem preparação, sem planejamento, sem formação dos professores, sem condições técnicas, sem materiais adequados para os próprios estudantes, enfim. Então, foi uma calamidade. Os professores e funcionários acabaram trabalhando mais e ficaram tomados, né, pelo sistema remoto. Mas Paixão, o governo tratou dessa questão do ensino remoto como se fosse um verdadeiro sucesso, né? Sim. Você acha que isso foi uma obra de ficção? A construção dessa narrativa foi uma narrativa vencedora. Tudo funcionou, mesmo a gente sabendo que tinham aulas que só tinha o professor e mais ninguém, e o vácuo, né? Como é que é isso? Foi uma tragédia pedagógica, enfim. Nós nos posicionamos desde o início, até publicamos um livro, né, fazendo uma análise desse processo no Paraná, aulas não presenciais no Paraná, né, que nós apontávamos com várias pesquisas, estudos do fracasso que foi. Enfim, foi apenas o que a gente dizia, né? Que o Estado poderia, sim, através dos educadores, através de plataformas, manter um processo de interação com os estudantes, enfim, mas sem aquelas avaliações, provas, enfim, que ao final todo mundo sabe como aconteceu. Só não vê quem não quer, né? E agora, com
essa retomada sem nenhuma preparação, né, ou a preparação precária, no momento em que a pandemia ainda é muito grande, é uma temeridade sem tamanho no estado do Paraná. E aí, voltando, né, ao projeto, né, ao projeto de lei do deputado Tadeu Venere, ele está aqui comentando, né, da importância de condicionar, de incluir os educadores no grupo prioritário de vacinação. Assim, depois de vacinados, nós podemos começar as aulas com segurança, né? Tanto os profissionais que atuam na escola, como a sociedade como um todo. Até alguns podem dizer, mas colocar os professores e funcionários no grupo prioritário, isso não seria um corporativismo exagerado? Não seria um privilégio? Não. Essa é uma medida não de benéfica, necessária para os professores, mas para a sociedade, porque está comprovado, onde houve a retomada das aulas presenciais, houve um aumento significativo da transmissão do vírus. Então, é saúde pública, é uma necessidade coletiva da vacinação, caso queiramos ter a retomada das aulas presenciais. Mas, Paixão, vamos lá, tanto para você quanto para o Nilton, né? O que está acontecendo com as famílias, né? Elas não têm com quem deixar as crianças, né? E aí as famílias estão vivendo um grande dilema. Eles têm que trabalhar, pai, mãe tem que trabalhar, e a escola acaba sendo um local onde as crianças supostamente podem ficar em segurança enquanto os pais vão para as suas atividades, né? Então, o ano passado, apesar dessa narrativa do governo, quem acompanhou de perto sabe que, na verdade, a questão foi mesmo um caos. E do ponto de vista pedagógico, vocês acham que isso tende a se repetir nesse ano de 2021? Paixão, Nilton? Pode responder, Paixão. Eu deixei a bola para o Nilton, porque eu falei agora. Ou deixou a bola para o outro aí, está aparecendo as águas. Então eu falo. O ano de 2021 necessitaria um planejamento mais efetivo que envolvesse os educadores. Não dá para o secretário de Educação e mais alguns assessores pensarem no ano letivo, no calendário, sem escutar aqueles que estão no dia a dia nas escolas, inclusive os estudantes. Porque não dá para fazer de conta que o ano letivo de 2020 foi a mil maravilha e vamos começar 2021 como se não tivéssemos tido toda a deficiência de aprendizagem que nós tivemos em 2020. Então, quando houver as condições para o retorno das aulas presenciais, é preciso se discutir como recuperar os conteúdos perdidos no ano anterior. Porque sem isso, nós vamos colocar os nossos estudantes em dificuldades tremendas. Como que você vai adquirir conteúdo novo se você não teve acesso ao conteúdo de pré-requisito ou conteúdo anterior? Então, essa recuperação pedagógica do que não se aprendeu no ano de 2020 precisa ser vista com seriedade. Como você mesmo apontou, Jean, há uma angústia muito grande, não só dos pais e mães, do retorno às aulas, né, com os filhos, tem que trabalhar, enfim, também dos professores e funcionários, especialmente os professores, que muitos funcionários já estão nas escolas desde o ano passado, né? Mas os professores sabem que o local do seu trabalho é a escola. Quando ele traz, faz da sua casa o local do seu trabalho, ele perde toda a sua privacidade, ele perde o controle do seu horário, ele está atendendo, respondendo WhatsApp de pais, estudantes, durante o tempo todo, durante o dia todo, enfim, usando o seu equipamento, desde energia elétrica, desde computador, desde celular. Quantos
professores tiveram que comprar um notebook, que tiveram que comprar um celular com um pouquinho mais de qualidade para conseguir se adequar ao ensino remoto, e não houve nenhuma política do Estado por exemplo, podia ter uma política de financiamento para que os professores comprassem equipamentos tecnológicos, montassem seu pré-estúdio, né, nas suas casas, enfim. Não houve nada disso, né? Foi um improviso total que nós temos denunciado durante todo o ano. Enfim, parece para o governo do Estado, infelizmente, vale mais a aparência do que a essência. Então, se cria uma narrativa de que está tudo bem no Paraná, para a grande mídia do Paraná, para a mídia nacional, que o Paraná é isso, é aquilo, e, na realidade, a gente vê esse caos pedagógico que precisa ser alterado, e só vai ser alterado com a participação dos educadores e educadoras. Não serão medidas autoritárias, de cima para baixo, que vão recuperar essa defasagem pedagógica que nós tivemos aí no último ano. Professor Nilton. Jean, quero começar esse diálogo com o professor Paixão, a partir do que ele falou, mas é bem isso mesmo, o local onde deveria se praticar, exercitar a democracia, é onde menos se vê democracia, que é a escola pública no estado do Paraná, onde você tem, de forma autoritária, né, secretário estadual de educação, que impõe a sua vontade, impõe seus desejos, né, impõe a sua concepção ideológica de mundo e faz com que os nossos professores e professoras venham executar essa concepção ideológica, mercadológica, que é do secretário estadual de educação do estado do Paraná. Então, não tem diálogo, não tem debate, né? O ano passado, em 2020, foi colocado de forma unilateral o ensino remoto, onde boa parte dos nossos professores, como falou o professor Paixão, não estavam preparados, não tinham formação para esse ensino remoto. Inclusive, com plataformas, eu vou falar para você, Jean, muitos professores não tinham nem condições da internet instalada em casa para dar as condições materiais para que os nossos professores pudessem trabalhar em suas casas. Ou seja, muitos tiveram que abrir sua sala, seu quarto. Em casa, o professor é casado com a professora, cada um teve que ficar numa sala diferente, aí os filhos, né? Então, não teve condição. Automaticamente, para você poder montar uma estrutura mínima para trabalho, gastou-se bastante no momento que nós estamos, desde 2016, sem nenhum tipo de reajuste, né? Mesmo o governo não cumprindo o artigo 7 da Constituição Federal, que estabelece que tem que ter o reajuste, pelo menos do IPCA, para poder repor, né, a sua condição, mas isso não acontece, mas tiveram que fazer isso, ou contratar a internet melhor, deveriam comprar computador melhor, né? Tudo dentro de uma lógica colocada goela abaixo e de forma unilateral pelo secretário da Educação do Estado do Paraná. Então, sem diálogo, sem nada. É o mesmo que está acontecendo agora. Nós chegamos em 2021, né? Sem diálogo, vamos retornar de forma híbrida, certo? Sem entender e sem ter, inclusive, parâmetros a nível nacional e pareceres e automaticamente deliberações legais, né? Do que é o ensino híbrido, tá? Então, nós não temos ainda como pensar que nós teríamos condições materiais nas nossas escolas para poder ter ensino híbrido, ou seja, o aluno na sala de aula, quietinho, paradinho, feito uma estátua lá, não pode se mexer, fica lá no seu lugarzinho. E aqueles em casa assistindo de forma remota. Mas aí vem uma questão, eu estava na atribuição de aula agora, já semana passada, e as duas escolas que eu trabalho aqui em Jacarezinho, olha o que aconteceu. Tivemos que esperar, porque a internet não estava funcionando na escola. Inclusive, uma das escolas, o diretor teve que colocar a sua internet particular, para poder fazer a sessão de aula, porque a da escola não funcionou. Agora, você imagine isso em todo o Paraná, todas as escolas funcionando, todas as salas de aula ensino híbrido, se não tem as condições materiais para isso.
Então, a pergunta já é muito interessante, porque agora o que os pais fazem, né? Precisam trabalhar, tem que mandar o filho para a escola, ou onde vai deixar, né? Eu só teria uma questão para responder hoje, como eu falei para minha irmã, que me ligou ontem, né? Meu sobrinho, para ir à escola. Eu falei para ela, Lucinéia, não manda para a escola. Vai lá, pega o material, né? Ou faz de forma remota. Tenta tirar, fazer uma forma de que você possa atendê-lo em casa do que você mandar para a escola. Por quê? Primeira coisa, tem que ter responsabilidade com a vida do seu filho, e não só dele. Por quê? Porque a situação é muito séria com a pandemia. Ah, mas os pais, como é que eu faço? Eu preciso trabalhar. Olha, a gente vai conseguir uma forma para poder atender as nossas crianças em casa, né? Ou com você tentando local a sua forma, né, de trabalhar, o seu trabalho, ou você buscando aí uma pessoa de responsabilidade para poder estar atendendo, né? No meu caso, a minha mãe atende meus sobrinhos, né? Então, assim, e aí o que acontece já? A maioria fica com os avós, a gente sabe disso, mesmo não tendo. Mas você tem que achar uma coisa com responsabilidade, onde os pais são responsáveis, e essa questão de levar o seu filho para a escola é você colocar a vida do seu filho em risco e colocar a vida de outras pessoas. Vou ter que interromper para dizer um momento marcante, é o momento que o deputado conseguiu entrar na live. A gente já estava achando que... Isso é muito bom. Você falando, Nilton, de todos esses problemas de internet e etc., né? Nós temos aqui a personificação dos problemas, Tadeu Venetti, né? Então, ele é um cara que pode falar com propriedade desse negócio, Nilton. E quando você ia falando, né, eu ia olhando para mim mesmo, dizendo assim, o meu sobrinho, o investimento em câmera, em computador que dê conta de atender isso. Então, Nilton, eu vou roubar a tua fala, porque a gente estava esperando ele entrar faz um tempo enorme. Aqui, por exemplo, enquanto eu estava aqui no celular, né, falando com ele, eu falando aqui com pelo menos 3 assessores do Tadeu para fazer com que ele conseguisse entrar na live. Então, agora, Nilton, eu vou roubar a tua palavra, eu peço desculpa, para que ele possa relatar um pouco como é que foi esse momento e eu vou te dar, Tadeu, sem te interromper, uns 10 minutos para você falar aquilo que você já devia ter falado, mas vai falar a partir de agora. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo esforço que você fez para conseguir superar essas questões tecnológicas que, para quem pensa que a informática é um negócio que é assim, ó, é nada. Seja bem-vindo, Tadeu. Obrigado, Jean, Paixão. Desculpe, Nilton, grande companheiro. Nós já fizemos várias vezes conversa. Eu quero, primeiro, assim, dizer da minha satisfação de poder estar aqui, né? Para mim é uma grande oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre essa situação que vem acontecendo, não só com os educadores, mas praticamente com toda a sociedade, e também, ao mesmo tempo, relatar a agonia que eu acredito que vivem os professores, educadores, os alunos, mas principalmente os professores da minha geração. Quando eu digo os professores da minha geração, Nilton e Jean, vocês trabalham com o Jean principalmente, trabalha com essa tecnologia como nós trabalhamos com os debates no movimento sindical, nas salas de aula. Eu não sou professor, eu sou bancário, no banco. Os debates que eram feitos de forma não digital, né, analógica, que até o termo é estranho. E que quando o Banco do Brasil introduziu, na década de 80, 90, os primeiros mecanismos de senha, de você lembrar disso, era um desastre, porque nós tínhamos uma geração inteira que trabalhou com a Remington. Para quem não conhece, a Remington é a máquina de escrever, e que não tinha o que salvar, era só o papelzinho com carbono. E quando as modernas máquinas IBM chegaram, elétricas, elas tinham uma coisinha que a gente colocava para apagar quando errava a letrinha, para poder botar e apagar ali e passar Errorex. É uma mudança que aconteceu em 10 anos. A nova mudança tecnológica, ela veio com os laptops, com os equipamentos, com todo esse processo, ela aconteceu em pouco mais de 5 anos. E essa mudança agora,
ela acontece em questão de meses ou semanas, o que é assim, um massacre com os educadores, principalmente. E quando eu falo com os educadores, mais ainda com os do ensino médio e do ensino, óbvio que o ensino básico de forma geral, mas principalmente o ensino médio. E por que com o ensino médio? Porque hoje adolescentes nascem, a geração do meu neto, eu tenho um neto com 18 anos e tenho um com 12 anos. Dias atrás, na única vez que eu saí aqui de Curitiba, fui a Maringá nesse último ano, por conta da pandemia, o João Vitor estava fazendo um negócio no computador dele e tal, e de repente ele não sabia mais por onde entrar, como fazer, e ele é muito bom nisso. Chamou o Gustavo, que tem 12 anos. Gustavo, como é que eu faço? Gustavo, não, você tem que fazer um atalho, cortar, papá. Aí eu me senti assim, cara, na idade da pedra. Porque um menino de 12 anos ensinando o irmão de 18, 6 anos de diferença, que tinha todo o conhecimento, toda a tecnologia, todos os equipamentos. E aí eu me pergunto como que um professor com 50 anos, que é acostumado a levar régua para a sala de aula, levar transferidor, levar lápis, borracha, papel, corrigir provas manualmente, com a humilhação que ele sente quando um aluno levanta um telefone e fala, mas professor, você não sabe que você tem que entrar no streaming pelo WhatsApp e puxar o whites, que faz não sei o quê. Metade das palavras em inglês já não sabe o que significam. E não há e não houve nenhum tipo de treinamento para esse professor. O que o Renato Feder e o governador Ratinho Massa fizeram foi um massacre e uma humilhação. Se colocasse o Ratinho numa sala de aula para fazer aquilo que ele exigiu que os seus professores fizessem, ele não sairia dali em menos do que 2, 3 horas com a carta de demissão assinada. Eu estou colocando isso porque nós vamos ter um problema na sequência, desculpe colocar isso aqui, mas da minha agonia, nós vamos ter um problema emocional para estes educadores que será muito difícil de ser superado no pós-pandemia. Justamente por essa sensação que você tem de absoluta incompetência. É aquela coisa que você lê, eu quero dar só como exemplo, você lê um livro como esse, A República das Milícias, eu terminei de ler ontem à noite, que acabaram copiando para mim, deixaram lá, eu li os 7 capítulos, é um livro muito bom que fala sobre o Bolsonaro, o envolvimento dele com as milícias, e faltou o último capítulo. Alguém, não sei quem copiou, também não sei por que copiou, peguei por acaso e li. Aí falei para o meu genro, estou lendo um livro bem legal, comecei a ler na semana passada, faltou o último capítulo, mas é um livro curto, são 350 páginas, 400 páginas. Eu falei, nossa, eu não consigo ler isso. Mas pera lá, entrou naquele negocinho lá no computador, que faz as leituras dos livros ali, que até quiseram me dar um negócio desse, eu não quis, porque eu não gosto dele no computador. Pera lá que eu baixo para você. Cara, eu cheguei em casa à tarde e li inteiro o último capítulo em poucos minutos, porque é um livro muito bom. Mas eu iria levar pelo menos 2 semanas para ir na biblioteca, achar o livro. Então, esta geração, ela tem uma avaliação, inclusive do nosso conhecimento, que não é por culpa dela, óbvio, mas que desqualifica o conhecimento que nós adquirimos. Desqualifica o conhecimento do Newton, desqualifica o conhecimento do Paixão, porque eles não entendem como que nós precisamos ler um processo, fazer a reflexão. Daí, a aceitação tácita, mas a aceitação, por exemplo, de muitos alunos que entendem como sendo desnecessário filosofia, sociologia e artes. Por que eu preciso saber o que Platão pensava? Por que eu preciso perder tempo lendo sociologia e vou pegar Weber para ler sociologia? Deixa o cara falar das coisas dele, não tem nada a ver com a minha vida. Esse procedimento da educação no Paraná é um laboratório para desconstrução do conhecimento que pode levar você à reflexão, que pode levar você a fazer um entendimento que o Paulo Freire fala muito, o entendimento do porquê nós somos dominados e aceitamos a dominação. Por que nós não nos rebelamos contra essa dominação num país que tem uma população com 1% dos super ricos, com a renda equivalente a 50% dos pobres, e os pobres, e quando eu falo dos pobres, não estou falando das pessoas periféricas, pobres de conhecimento, inclusive, que não conseguem se organizar para se rebelar contra isso. Esta é uma pergunta que nós não temos resposta.
nós temos um conhecimento acumulado, né, um conhecimento de milênios acumulado, um conhecimento de algumas décadas acumulado que está sendo jogado literalmente na lata do lixo porque ele está sendo desqualificado. E é esse processo de cobrança de situações que só servem, a educação, nesse processo que o Ratinho faz, só serve para dizer o seguinte: você foi criado para trabalhar para aqueles que vão contratar sua mão de obra. Não é o caso dos filhos dele. Os filhos do Ratinho, e eu acho que todos colocam o seu filho naquilo que acham melhor, os filhos do Feder, do Renato, o secretário Renato Feder, os filhos do chefe da Casa Civil, estudam no Colégio Internacional de Curitiba. Um colégio que tem como língua base o inglês, e que tem sociologia, filosofia como base do seu ensino, e que faz todo o ensino para que esses alunos possam, porque todo o currículo do college, eles possam fazer aquilo que seria grosseiramente um Enem internacional para entrar nas melhores universidades do mundo. Esta é a classe dirigente. Nós não conseguimos fazer a reflexão, o massacre que é por um professor de sociologia pegar 20 turmas em 4, 5 salas, em 4, 5 escolas, diferentes. E aí vem a pandemia. A pandemia nos assusta, nos encurrala, nos torna frágeis, e muitos dos nossos acham, como diz o Bolsonaro, e ele encontra eco, infelizmente, inclusive entre pessoas próximas a nós: ai, peguei uma covidzinha, tô com medo. Que é o Bolsonaro é a expressão do machismo, do atraso, do patrimonialismo, do escravismo que está tão presente na classe média. Eu quero só fazer um parêntese: a classe média não fica incomodado de ter uma pessoa com 10 bilhões de 7 mil a mensalidade, Ana, que é a mensalidade dos colégios do Ratinho. Com 10 bilhões de patrimônio, 100 bilhões, ela não se incomoda com isso. Ela se incomoda de pensar que, de repente, eu tenho um filho na universidade e o filho da minha empregada, naquele filme Que Horas Ela Volta, acho que exemplifica muito isso, pode disputar a vaga com ela. E mais do que disputar a vaga com a minha filha, mais tarde ele pode disputar o emprego com a minha filha. Então, eu não me importo com os super ricos, eu me importo com os pobres que não são detentores de direito, porque nós ainda estamos com as raízes da escravidão. E na escravidão, as pessoas não tinham alma, não tinham direitos. No Brasil, a nossa elite dirigente, os escravos no Brasil, diferente dos escravos europeus, e é bom lembrar sempre, né, Jean, que a palavra escravo não tem nada a ver com a África. A palavra escravo, eslavo, é uma palavra que vem a partir da escravidão europeia de pessoas brancas, principalmente pessoas que vinham da Europa Oriental. Esse procedimento todo, Nilton, que eu acho que é o central para nós organizarmos as nossas categorias hoje. Esse é o desafio. Quando o Renato Feder e o Ratinho emitem uma resolução dizendo que é responsabilidade do diretor identificar pessoas com Covid, Paixão, isso sozinho já seria motivo para paralisação e não entrada em sala de aula. Como que eu posso, com 4 funcionários de uma turma de 800 alunos, limpar todas as salas e dizer que ninguém na minha comunidade, olha a comunidade que nós trabalhamos, né, os bairros que nós trabalhamos, tem Covid? Paralelo a isso, e eu já encerro no tempo, os alunos vêm para a escola militarizada. E a Adriane está colocando aqui a escola militarizada. A escola militarizada é uma agressão ao processo de formação dos alunos. Ela vai contrária a tudo que nós, durante a vida toda, trabalhamos, que as pessoas pudessem ter autonomia, inclusive autonomia para serem contrários àquilo que nós propusemos. A escola militarizada começa com uma lei errada, que diz que você não pode ter escolas onde você tenha menos de 10 mil habitantes na cidade, e agora modificada. Diz que você não pode... Isso, Douradina, por exemplo, não tem 10 mil, mas um deputado indicou Douradina. Um deputado indicou Inácio Martins com um único colégio. Um deputado indicou outros colégios. Quer dizer, é um pacote eleitoral que se coloca, com crianças com uniformes de segunda linha, porque não vai ser um uniforme de primeira linha, não vai ser um uniforme da Adidas, vai ser um agasalhozinho que vão colocar nessas crianças, e agora tem um uniforme de gala, que como nunca receberam nada, alguns vão aceitar de bom grado, porque vão ter um uniforme, talvez um tênis.
talvez um tênis também. Muitas crianças vão, é bom lembrar, de chinelo de dedo para a escola. É a escola para crianças que vão ser colocadas como crianças para formar a base, a retaguarda do militarismo de Bolsonaro. Bolsonaro é só o nome, Bolsonaro é descartável. Mas se nós não atentarmos para isso, eu espero que a gente consiga entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos estar dando respaldo para essa que é talvez uma das maiores aberrações em todo o processo educacional no Brasil. Eu me desculpo mais uma vez por não ter entrado a tempo. Eu sou absolutamente uma tragédia. Tento. Eu até falei com a Betinha, que é nossa assessora, com o Derek, acho que o gabinete inteiro virou um fla-flu esse negócio aqui. E olha que eu sou paranista da Série C. Que só tem um cara da primeira divisão, que é o Jean-Claude. Eu estou na terceira divisão. Na parte de informática, eu estou na última divisão, se é que ela tem. Mas não é por responsabilidade nossa. Não se faz educação só com tecnologia. Educação é reflexão. Educação é apropriação do conhecimento para transformar o mundo. Não é apertar botões. Se fosse só apertar botões, nós estaríamos numa sociedade perfeita, porque as pessoas sabem apertar botões. Elas não sabem refletir e pensar. Por isso mesmo que elas estão sendo padronizadas. A escola militarizada, eu sou contrário a ela. Que me perdoem os pais que são favoráveis, que acham que assim vai acabar a maconha dentro da escola. Não vai. Fiz um dia um debate com os alunos do Medianeira, eles me falaram, mas você vem lá da periferia onde eles fumam maconha. Aí eu falei para os meninos do Medianeira, e aquela fumaceira que vocês fazem lá no meio do bosque, por acaso é queimando capim? Não é, vocês fumam maconha também, fumam em casa. Esse é um processo cultural, como o chocolate no século XIV, como o café no século XVI, como o fumo que chegou aqui na América, e que um dia vai ser abolido. Não sei quanto tempo vai demorar. É bom lembrar que o cânhamo fazia parte das velas, das caravelas que vieram para o Brasil. Então, um dia vai ser abolido, mas até lá nós vamos perder muita gente. E esse processo tecnológico, que o nome é bonito, que, veja, eu fiquei surpreso hoje, porque eu tenho que entrar nessas coisas, quando eu vi a enorme quantidade de debates sobre uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não assisto aquele troço de BBB faz uns 10 anos, pelo menos, porque eu não tenho tempo, nem paciência, nem curiosidade, acho que é muita bobagem. Mas o tanto de gente comentando sobre um negócio que aconteceu com uma pessoa lá que perdeu dinheiro. Cara, o mundo para fazer fofoca enquanto estão vendendo a Petrobras, vendendo a Copel, vendendo a educação, vendendo as rodovias, vendendo as ferrovias. Vendendo para quem? Para o 1% bilionário que vai ficar mais bilionário. Nós somos escravos modernos, como foi colocado assim. Os professores dedicaram, nesse último ano, mais de 15 horas das suas vidas, sábados e domingos, para tentar entender essa tecnologia e passar para os seus alunos. Recebi uma ligação de um professor um dia, Paixão, desesperado, uma professora que tem 58 anos, que não conseguia fazer nenhuma daquelas aulas. Aí ela falou para mim que ela ia largar a mão das 20 e tantos anos que ela tinha, ou ela ia cometer uma coisa mais grave. Que ela se sentia extremamente humilhada dos professores todos dizendo, professor, você não conseguiu entrar de novo? E eu me senti assim agora há pouco. Você não consegue? Como que você não consegue? É tão simples. Mas se ela perguntar para ele quem foi Max Weber, ele vai perguntar, eu sei lá, deve ter jogado algum time aí de segunda divisão. Porque não é culpa dos meninos. Primo do Messi. Primo do Messi, quem é esse cara? Então, veja, nós somos... E eu estou falando do movimento sindical dentro da educação, mas aí... Como nós estamos falando companheiros do movimento sindical já, é uma situação que me chama muito a atenção das vezes que eu fazia análise de conjuntura, quando era possível, com os companheiros do movimento sindical. Fiz muitas vezes, e a primeira coisa que eu perguntava para eles assim, qual foi o último livro que vocês leram? Alguns fazia 10 anos que não abriam um livro para ler. Não há como nós obtermos educação, conhecimento, nos apropriarmos deles, sem fazer essa troca. Então, a escola é o único espaço democratizante que tem na sociedade, não há outro. A escola pública é o único espaço que democratiza a sociedade para os pobres. Aí você faz o Ratinho e o Fed transformarem isso num grande programa de publicidade. Ele é o
banner, né, que todos os termos são em inglês, ele é o grande banner do Ratinho. A educação que vai passar o IDEB, passa o IDEB para primeiro IDEB do Brasil, passa, eu não tenho dúvida. Você tira o EJA, que são alunos que têm mais dificuldade, que têm mais idade e que têm menos poder aquisitivo. Você tira da escola militarizada todas as crianças que são cadeirantes, que são cegas, que são mudas, que têm qualquer tipo de dificuldade verbal ou intelectual. Você tira os professores, que são os professores, entre aspas, rebeldes, porque vão ser convidados a sair. Você tira os diretores, que porventura possam ter um grêmio. E eu quero encerrar aqui, porque já passei dos 10 minutos. Lembrando o seguinte, Ian, para as pessoas que têm tempo, que podem, que queiram, inclusive professores, que tem muitos professores que também jogaram os bets, desistiram de ler, desistiram de estudar, e só estão preocupados assim, eu quero mais uma casinha para poder me aposentar. Não acho que isso seja injusto com o professor, mas não é o papel do professor. Sempre falo que professor não é missão, é profissão. Então ele não tem que tentar salvar a alma de ninguém se ele acredita nisso. Ele tem que tentar transmitir o conhecimento para que as pessoas possam emancipar-se. Mas quem puder, né, tem 2 livros interessantes. Um que chama Renda Básica, da Cortez Editora, Perseu Abramo fala isso aí, é bem interessante. Eu acho que todos aqui conhecem, né, ou parte conhece as origens do totalitarismo da Hannah Arendt, que eu acho que é um período que a gente tem que ler, né? E tem um livro muito interessante que se fosse possível, eu diria para as pessoas que leiam, que é sobre a juventude hitleriana. É uma coisa que eu tenho insistido muito sobre a juventude hitleriana, porque a juventude hitleriana, ela é do Michael Katter, Juventude Hitleriana, 1926, quando foi criada a SA, a tropa de choque dos nazistas, né? E depois a SS na sequência. Entre 9 entre 10 crianças, ela começou com 5% das crianças alemãs. E você conhece bem já essa história toda. Ela terminou em 1939 com 9 a cada 10 crianças, 98,1% de todas as crianças e adolescentes da Alemanha estavam na juventude hitleriana. Todas elas. Em 1933, ela tinha 100 mil. Em 1933, 100 mil. Em 1936, ela tinha 5,4 milhões e 97% dos professores nas escolas hitlerianas. Com o uniforme desenhado pelo Hugo Boss. O uniforme da SS, da SA e dos meninos era desenhado pelo Hugo Boss. Começando com crianças pobres, indo para classes médias, e obviamente que os oficiais ficam nas escolas de oficiais. Então nós temos que fazer esse enfrentamento, mesmo que isso nos custe muito e que talvez algumas pessoas não entendam. É uma ideia que nós vamos ter que discutir muito ainda. Desculpe, Jean, desculpe, Newton e Paixão. Nós apresentamos o projeto de lei aqui porque eu acho que se nós não tivermos todos os professores e todos os educadores, que não professores, mas também educadores, vacinados nesse primeiro momento, nós vamos viver um surto, que talvez seja esse o projeto, um surto de coronavírus no Brasil, no Paraná, numa proporção semelhante ao Amazonas. Semelhante ao Amazonas. É bom lembrar que o Beto Preto está afastado. E o secretário Beto Preto, se tivesse Covid, teria uma única vaga aqui no Paraná, talvez essa única vaga fosse para ele. Mas será que para a Dona Maria, que mora lá na periferia da cidade A, B ou C do Paraná, teria a mesma vaga? Talvez não. Será que para o filho dela teria? Talvez não. Então, acho que nós preferimos perder algo do que perder vida. Tadeu, uma parte breve aí, acho que até vamos passar um pouquinho a palavra para o Paixão e para o Newton, para que eles possam também te fazer os questionamentos, né? Sobre essas questões que você está abordando. Acho que o Paixão ele estava interessado na questão desses projetos de lei aí que você está apresentando, né? Isso é uma questão importante que ele quer, eu tenho certeza, te inquirir sobre essa questão. E vamos torcer aí para o seu Paranazinho voltar breve aí para a Série B, depois para a Série A. O Paranazinho ficou tanto não tempo desista. Aqui.
Você é um cara que não desiste, não desista nunca. Vamos lá, Paixão, a palavra está com você. Paixão, só que você é londrinense, está voltando esse ano, Paixão. Paixão é torcedor do Londrina, ele foi visitar a Série C e voltou. O Paraná Clube ficou tanto naquela troça, só se empatasse, se ganhasse o jogo, se escalasse o técnico, falou tanto em C que ele ficou na C. E se ele bobear, ele não volta da C e continua na C. Não foi fácil não, Tadeu. A gente voltar para B, olha, deu bastante sofrimento, mas valeu. Vou aproveitar aqui para fazer um comercial, Tadeu. Você falou aí da importância da leitura, enfim, para as lideranças, para os educadores. E o nosso coletivo, né, a PP Independente, já desde 2015 tem trabalhado com um projeto que nós chamamos de formação de leitores, porque nós vínhamos percebendo que cada vez mais o número de leitores e leitoras na nossa categoria estava diminuindo, e ainda mais as lideranças, enfim, a importância de retomar as leituras. Aí nós começamos, em 2015, com um seminário que chamava o educador como sujeito de sua prática pedagógica, e lemos em grupos, enfim, 13 livros sobre a realidade brasileira. Depois, na sequência, nós fomos, no outro ano, trabalhamos com textos pedagógicos, clássicos, enfim. E depois, nós iniciamos os ciclos de leitura do pensamento de Paulo Freire, que esse ano vai para o 3º ciclo. E olha, o ciclo passado nós tivemos participação de mais de 1.000 pessoas com grupos de leitura em casas, em escolas, em outros locais de trabalho. Então foi bem interessante, né? No ano passado nós lemos o livro Pedagogia da Autonomia, e já em março, aí, em fevereiro, nós já vamos abrir as inscrições para o 3º ciclo de leitura e estudos do pensamento de Paulo Freire, nesse ano que se comemora, né, o centenário do nascimento de Paulo Freire. E o livro desse ano vai ser Educação como Prática de Liberdade, do Paulo Freire. E aí nós já vamos começar a fazer as inscrições. É um curso que a gente faz junto com a Universidade Federal, né, o NESEF, e o Núcleo de Estudos de Ensino de Filosofia, e o DEPLAI, Departamento de Educação lá da Federal. Enfim, falando isso, eu estava lendo agora aqui, né, a situação lá de Londrina, que é uma situação que acho que mostra o momento que nós estamos vivendo. O prefeito assinou um decreto suspendendo o início das aulas presenciais lá, tanto da rede pública como da rede estadual, rede particular, enfim. E, na sequência, o Ministério Público do Paraná entrou com uma ação para tornar sem efeito o decreto do prefeito, ou seja, para que no dia 18 volte às aulas no Estado. E no momento em que não há mais vaga nas UTIs em Londrina. É uma situação lá dramática, as UTIs estão todas ocupadas, e nesse cenário estão tentando iniciar as aulas. Então, o momento é trágico. O projeto apresentado pelo deputado Tadeu Venere é um projeto essencial, né? Na verdade, se a nossa sociedade estivesse dentro de uma normalidade, não seria necessário um projeto como o deputado Tadeu Venere, né? Porque é uma coisa óbvia, nós estamos num momento de crise pandêmica, e como fazer aglomeração, ainda mais com estudantes, enfim, né, que reunidos, né, que não pode se tocar, não vão poder fazer aulas práticas, enfim, a estrutura da escola, não há como pensar numa retomada de aulas presenciais na crise pandêmica e sem a vacinação, né, que é o projeto prevê a priorização da vacinação dos professores e funcionários de escola, para que a gente possa ter, de fato, a retomada das aulas presenciais. E, por fim, acho que é importante a gente
perceber que nós temos um grau de insegurança completo. A Secretaria nem a própria Secretaria de Saúde, nem a própria Secretaria Estadual de Educação sabe o que vai acontecer. Está um bate-cabeça, é resolução em cima de resolução. Até pouco tempo, as pessoas do grupo de risco, numa resolução da semana passada, os professores e funcionários do grupo de risco não poderiam trabalhar presencialmente nas escolas, sob pena, se trabalhasse, sofrer processo administrativo. Aqueles professores que quisessem, por exemplo, pegar aulas extraordinárias, teriam que fazer uma declaração de próprio punho, dizendo que não era do grupo de risco. Pois depois disso, dias após isso, sai uma nova resolução dizendo que pode sim, quem está do grupo de risco, trabalhar de forma presencial, e quem não quiser tem que fazer um protocolo pedindo o afastamento. Então, eu tenho recebido, vocês aí têm recebido vários professores em dúvida, e eu peço ou não peço, se eu não pedir, eu vou ter redução de metade do meu salário, né? Muitos que têm um padrão em aulas extraordinárias, do grupo de risco, se não trabalhar nas escolas, terão a redução de metade das aulas extraordinárias, e o governo está contando com isso, para não precisar contratar professores temporários, estão colocando os professores com mais de 60 anos e com doenças de risco por Covid, a própria sorte, né? E pior, ele não assume a responsabilidade. E acho, Tadeu, que nós precisamos também já começar a estudar um pouco mais. Eu vi que no sítio, lá em Santa Catarina, eles criaram lá, inclusive, um manual sobre isso, que Covid. Se retomar as escolas, o professor ou o funcionário pegar Covid dentro da escola, é sim acidente de trabalho. É acidente de trabalho e merece todas as implicações judiciais em relação a isso. Né? Porque a situação... Né? E depois, aquilo que o Jean falou, né? Os mesmos professores querem voltar o mais rápido possível para as aulas, né, porque estão angustiados, querem voltar para as escolas, pais com os filhos, enfim, que não tem onde deixar. É um sacrifício que ninguém gostaria de estar fazendo nesse momento, mas é um sacrifício pela vida, né? É um sacrifício pela vida. O que adianta retomar para as escolas e de forma presencialmente e daqui a pouco sermos sujeitos de contaminação das pessoas que estão próximas da gente, ou mesmo a gente, né? Quantos educadores nós já perdemos pela Covid no Paraná e no país todo? E esse quadro só vai acentuar com a retomada das aulas sem a vacinação. Newton, é você, Newton. É que eu fui falar aqui, eu fecho meu microfone, porque eu tenho uma fauna canina aqui, entendeu? De vez em quando eles passam aqui. Então, daí tem que correr, tem que ficar atento a essa questão. É você, Newton. Então, só pegando carona aí na fala do Tadeu Venere, grande Tadeu Venere, gente boa demais, compromisso, responsabilidade e competência. Tudo no único homem, no único deputado. Meu espelho, seu Tadeu Venere. Pegando carona na fala do Tadeu Venere, na fala do professor Paixão. Então, acho que, e concluindo já a minha fala aqui também, né? Eu acho que a gente, ao momento que se apresenta para nós agora com a pandemia, primeira questão, nós precisamos pensar uma outra forma pedagógica para as escolas. Michel Foucault, ele fala que a escola é uma das entidades mais arcaicas, né, da sociedade. Por quê? Porque ainda é vista aquele negócio do vigiar e punir, né, na escola. Então, nós temos que pensar e reformular pedagogicamente a escola. E a pandemia nos traz essa forma de você refletir. Por exemplo, questão do seriado, professor Paixão. Né? Acho que tem que acabar com essa questão. Muitos professores utilizam a avaliação como punição. Nós sabemos que aquele aluno que é hiperativo, aquela aluna que tem uma indisciplina, né? Então acaba trazendo. E hoje, quando você vai pensar na questão
E nós temos que recuperar todo aquele conteúdo que não foi adquirido pelos alunos no ano passado, e esse ano também será, infelizmente, o ano 2021 também, a nível pedagógico, será um ano perdido, né? Infelizmente será, dada as condições que o governo do Estado do Paraná, e não só no Paraná, todo o Brasil, né? Basta olhar hoje que o Ministério da Educação só pensa em retirar recursos da educação do que ter uma política efetiva pedagógica para as escolas públicas do nosso país, né? Tanto que já acabou com o Plano Nacional de Educação, que eu já falei aqui antes. Então, dá para refletir, repensar toda a atividade pedagógica, a escola em si, né? A forma de trabalhar. O que não dá é nós estarmos aí hoje, né? Eu vi a professora aqui colocando, só me desculpa o nome dela, eu não lembro, só tem uma funcionária na escola. Lógico que o trabalho, infelizmente, também estão assim. Pouquíssimos funcionários para dar conta de várias atividades nas escolas, né? E não vão dar conta. Sem falar que, com o retorno às aulas presenciais, também estarão colocando a sua vida em risco. Tadeu Venere, eu queria até fazer aqui uma proposição, acho que a gente poderia trabalhar o retorno agora de forma obrigatória, de forma unilateral, sem diálogo, sem ser democrático, colocado pelo governo do Estado do Paraná. Sabemos que o Supremo já falou que quando você adquire a Covid no local de trabalho, é doença do trabalho, certo? Aqui no Paraná, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, apesar que a gente sabe da luta árdua sua, de outros deputados lá na Assembleia, para poder garantir os direitos dos servidores públicos, né, contra essa política do governo do Estado de retirar direitos e de massacrar os servidores públicos. Mas a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná não teria condições de ter um dispositivo. Por exemplo, eu cheguei lá na minha escola para trabalhar, lá na escola, mas não tem álcool em gel, não tem internet funcionando, não tem computador funcionando, não tem equipamento de segurança. A gente fazer a denúncia para os deputados, para que possa intervir, sem falar no Ministério Público, porque o Ministério Público, como eu falei antes, o senhor Paixão falou muito bem hoje, ele está indo contra aquilo que é seu princípio, que é defender a vida, que é defender o direito público, né? Ou seja, estão defendendo o direito privado, que as escolas retornar às aulas por conta da escola privada. Mas vocês, enquanto deputados, enquanto colégio estadual, né, no Estado, teria condições de criar uma forma da gente estar podendo denunciar para os deputados a situação precária e a condição de trabalho e a vida em risco colocada em cada escola, agora com o retorno das aulas presenciais? Será que teríamos como pensar nisso, né? Como você pensou muito bem no projeto de lei, até falei pessoal, né, que eu fiz um plágio, né? Só não vai me cobrar na justiça o seu projeto, e protocolei aqui na Câmara de Vereador de Jacarezinho, né, para poder também proteger os nossos professores aqui municipais, tá? Então, pensar um mecanismo, né, que a gente possa estar denunciando, porque não adianta denunciar na SED, não adianta denunciar na Ouvidoria Geral do Estado, hoje, muito menos aí que está andando no Ministério Público, mas quem sabe, via Assembleia Legislativa, né, ou Ministério do Trabalho, não sei, não existe mais Ministério do Trabalho, desculpa, a Justiça do Trabalho, eu não sei como fazer isso, porque a situação é precária e os nossos professores funcionários vão estar com a vida em risco, né? Sem falar dos nossos alunos, dada essa política aí do governo do Estado do Paraná. Só um instantinho, Tadeu e Newton e Baixão, vamos estabelecer um teto aí para o nosso debate, né? Nós estamos a 1h20 aqui conversando, são 11h28. Acho que propõe como teto máximo até meio-dia, até porque nós ficamos uma boa parte da live sem o Tadeu, né? Acho que o Tadeu estava lá na Vila Capanema com o Maurílio. Ô, Jean, então, diga. Eu acho que a gente devia ir no meio para o encerramento. Né? Mais uma quanto rodada. tempo o senhor acha que vai demorar esse encerramento? Não, mas, até meio-dia. Vamos estabelecer o teto até meio-dia. Tá? Ô, Jean. Oi, diga. Nós já vamos fazer uma conversa de quase 2 horas. Eu acho que mais uns 15 minutos aqui a gente vai bem. 15 minutos, então, o Tadeu fecha, né? E então você faz aí a sua fala inicial, deixa o Tadeu arrematar, pode ser? Pode ser. Então, Tadeu, você se...
Oi, diga, vamos lá. Só acertar a sequência aqui. O Newton já se despediu, não, né, Newton? Eu posso fazer isso agora, sem problema nenhum. Então, Newton, Paixão e Tadeu Peça, beleza? Correto. Então, Newton, é com você, então você continua mais um pouquinho e então, manda abraço aí. Então vamos lá, só para despedir mesmo, quero agradecer o convite feito a estar participando dessa live aqui, dialogando um pouco, passando a realidade que nós temos nas nossas escolas, né? E a condição precária que nós estamos enfrentando aqui no estado do Paraná para esse retorno às aulas presenciais. E falar que agora não é o momento, e ao mesmo tempo pedir para a comunidade, pedir para a população não mandar seus filhos para as escolas, porque não tem segurança dada a situação colocada. Eu quero agradecer muito e parabenizar o Tadeu Venere pelo projeto que eu plagiei aqui na Carezinho. Professor Paixão, e você, já? Sempre um monstro aí, nos ajudando aí nas lives e levar a realidade do estado do Paraná para nossas casas, nossa população. Muito obrigado. Valeu, Newton, Paixão. Para aí. Se eu estivesse dando aula, já ia ter aluno gritando na sala. Microfone! Então, quero agradecer o Jean aí pela mediação do debate, o Nilton pela participação, e o Tadeu, né, que não só pela participação aqui no nosso bate-papo, mas especialmente pelo trabalho que tem realizado em defesa da educação, em defesa do serviço público, em defesa do Paraná, né? A gente não consegue perceber uma Assembleia Legislativa sem a presença do Tadeu Venere lá, né? É uma segurança para a gente de que, pelo menos, ficar sabendo das coisas que estão acontecendo, nós vamos ficar sabendo, né? Que o Tadeu está de olho, fiscalizando e apresentando propostas. Que esse projeto de lei do Tadeu, ele levanta um debate importante, é um debate nacional de incluir os professores na prioridade, né, na fase 1 da vacinação. E quero aqui aproveitar, fazer um convite aos educadores e educadoras que são vereadores e vereadoras aí nos municípios, né? Nós temos vários professores, professoras, funcionários de escola que foram eleitos vereadores nas últimas eleições e que estão aí iniciando o mandato. E não só os educadores, mas aqueles comprometidos com a educação, com a vida, né, com a saúde, enfim, que também possam, a exemplo do que o deputado Tadeu e o Newton fez lá na Câmara de Jacarezinho, apresente projetos de lei nas câmaras municipais que, se não for aprovado, no mínimo vai levantar o debate, né, e vai levantar uma questão importante, que é o retorno às escolas com segurança. Nós queremos retornar nas escolas, mas com segurança e com as condições adequadas. E, por fim, acho que é importante a gente destacar aqui que dia 18 está marcada a greve da nossa categoria. É uma greve difícil? É difícil. Nós temos um trabalho danado para convencer a própria categoria e, quiçá, a sociedade. Porque, infelizmente, paira aí, em alguns setores da sociedade, um processo de criminalização aos educadores, dizendo que educadores, os professores, funcionários, não trabalharam durante o ano todo, e agora já querem começar o ano não trabalhando de novo, enfim, e nós precisamos mostrar o quanto foi difícil o nosso trabalho no ano 2020, e que, se nós iniciarmos 2021 como se a escola pública estivesse normal, nós estamos fazendo um desserviço para a educação e para a nossa profissão. Por isso, nós que abraçamos aí a profissão de educar, nós temos uma responsabilidade ética, não só uma responsabilidade profissional, não só conosco, mas especialmente com os paranaenses, né? Com os estudantes, as famílias paranaenses. Nós não podemos deixar que fique essa visão de que a educação do Paraná está boa. E se nós não mudarmos, se nós não entrarmos com um movimento forte,
eu tenho dito, nós vamos ter o pior dos últimos anos, das últimas décadas, o pior ano da educação no Paraná. É que se está debatendo, além das condições de trabalho de professores e funcionários, é que educação o Paraná quer para as suas crianças. Está chegando, o Ratinho e FEDER estão implementando um novo projeto de educação voltado aos interesses de grandes grupos econômicos. Querem formar estudantes como mão de obra barata para o mercado. Não interessa para esse povo que os nossos estudantes tenham autonomia intelectual para pensar, para compreender o mundo, para fazer escolhas, para ler um livro, como o deputado Tadeu Venere disse, mesmo que seja de forma virtual, enfim, não querem isso. Eu vi, porque as nossas páginas, né, quando a gente coloca matérias sobre, por exemplo, redução de filosofia, sobre militarização das escolas, elas são vistas por outros setores aí da sociedade, inclusive por esses que patrocinam robôs. E aí, de vez em quando, a gente recebe comentários tipo, senso crítico para adolescente não é necessário. Senso crítico eles vão aprender lá depois, quando tiverem adultos. Agora não precisa senso crítico. Então, esse modelo não só de escola, né, mas de organização de sociedade, sobre interesse, né, para que se educa, é que se está em jogo, né? E para isso, para implementar esse projeto de uma educação para o mercado, Ratinho e FEDER não tem nenhum escrúpulo, né? Não tem nenhum escrúpulo. O que se pode fazer, tratando os educadores e estudantes como se fossem simples números, enfim, e até a gestão democrática no Paraná foi jogado no lixo. Hoje, nós temos eleições para diretores de escola, entre aspas. A qualquer momento, o secretário de Educação pode destituir um diretor de escola porque não cumpriu uma meta do secretário, muitas vezes não voltada ao interesse público e à qualidade da educação pública do Paraná. Ficando assim, os nossos dirigentes, os nossos diretores e diretoras de escola, sempre numa corda bamba, sofrendo assédio moral o tempo todo, sendo pressionado como se aperta um parafuso. E para o Estado, os melhores diretores são aqueles que sugam mais os seus pedagogos, as suas pedagogas, os seus professores e seus professores. Até onde nós vamos chegar dessa maneira? Não dá mais. Por isso, aqui é nosso apelo. Dia 18, vamos junto, greve, mostrar que a educação não está boa e que nós precisamos defender a profissão que nós escolhemos. Um abraço, Jean, Tadeu, a bola é com você aí, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pelo seu trabalho na Assembleia Legislativa. Tadeu Venere, ligue o seu microfone. Obrigado, Paixão, obrigado, Newton, Jean, eu mais uma vez peço desculpas aos nossos companheiros, companheiras, pessoal que acompanha aqui, porque realmente é uma coisa muito complicada. Eu fico pensando às vezes, Paixão, as pessoas olham para um quadro do Rembrandt ou do Van Gogh e reconhecem nele um debate existencial que está sendo feito ali, que o tempo não superou. Você ouve uma sinfonia, uma música do Villa-Lobos, para ficar naquilo que é considerado, né, um tipo de erudição, e você sabe que aquilo foi feito dentro de um conceito que não foi superado. E assim vai. Né? Você lê obras que foram escritas 2000 anos e elas são atuais. Quando você perder isso, nós perdemos o principal, talvez, ponto de referência que nós temos na civilização ocidental, pelo menos, que é justamente essa troca permanente e esse acúmulo de conhecimento e agora democratizado. Quando você diz que nós estamos trabalhando para construir, para os professores, educadores, construir uma educação sem professores, eu acho que esse é o objetivo. O objetivo do Ratinho, que vem na mesma linha do governo Bolsonaro, de forma geral, do chanceler Araújo, né, que é um negacionista, que entende que a Terra é plana, daqueles que
que se dizem antiglobalistas, que nós precisamos entender isso. É preciso que a gente entenda que o Olavo de Carvalho foi a base, para alguns, de todo o processo que está acontecendo com a extrema-direita no mundo. Porque quando a gente consegue entender o que nos oprime, nós conseguimos lutar contra a opressão. Se nós não conseguirmos entender aqueles e aquelas que nos oprimem, dificilmente nós vamos superar isso. O professor Newton fez uma afirmação interessante. Como é que você faz as denúncias, mesmo que você ache que essas denúncias não vão dar em nada, elas vão ficar jogadas num canto, não tem problema. Mesmo que a gente ache que elas não vão dar em nada, em algum lugar elas vão ecoar. Porque quando nós fazemos isso, até o Zezinho propôs, o Zezinho lá de Sarandi, que a gente faça para a Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que é tranquilo, a gente pode fazer para a Comissão de Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa. Vamos unir as informações que nós temos, porque eles têm uma informação centralizada. Essa é a diferença. O 1% mais rico elege os governos. O governo do Paraná foi eleito pelo G7, ou pelo menos foi eleito num processo de compartilhamento de governo com o G7, o grupo das 7 grandes federações dos empresários do Paraná. Federação da Agricultura, do Comércio, da Indústria, associações comerciais, transporte. Eles têm o projeto de Estado para os próximos 30 anos. Nós somos só peças nesse processo. Os trabalhadores, de forma geral, a educação não é diferente, sufocados por 10, 12 horas de trabalho, sem tempo para lazer, sem tempo para pensar, sem tempo para raciocinar, sem tempo para pensar de fato na sua vida. Um dos principais objetivos é chegar no final da carreira, conseguir se aposentar e tentar ter alguns anos, 10 anos, 5 anos a mais, 20 anos a mais de vida, que seria a sua vida. Não é esse o objetivo que nós temos enquanto civilização. Mas esse grupo controla, não só no Brasil, não só no Paraná, no mundo todo, controla um método de produção que o sonho talvez seja a produção sem empregado, sem trabalhador. O mundo do trabalho sem trabalhador seria o sonho, talvez, do Renato Feder. Imagine que maravilha você ter robozinhos que mandassem as mensagens dizendo, como disse Ratinho, que nós vamos fazer educação financeira porque o pobre não sabe guardar dinheiro. O pobre não tem dinheiro. Não é que não saiba guardar, não tem. Ontem eu via duas senhoras numa TV que alguns aqui sabem, uma TV que é de um grupo evangélico, neopentecostal, fazendo um debate a respeito da necessidade de educar as mulheres para que elas saibam menos gastar e mais ganhar. Como é que as mulheres, que são as pessoas da casa, conseguem ganhar dinheiro e transformar isso na sua felicidade? É um discurso da ideologia da prosperidade que ficou muito presente nesses últimos tempos e que está presente, inclusive, nas escolas. Está presente em muitos sindicatos, lembre-se, o sindicalismo de resultado foi isso, e tirou as lutas. Talvez nós temos, num outro momento, fazer esse debate também, por que essas coisas aconteceram nos 12 anos, inclusive, de governo que nós tivemos. Mas quando o Ratinho diz nós vamos ensinar educação financeira porque nós precisamos ensinar programadores, que nós temos 10 mil empregos para programadores hoje, de 10 a 15 mil reais, que não tem essa profissão, não tem quem esteja preparado. Não é verdade. Não é verdade. Se fosse verdade isso, governador, o senhor sabe que viriam pessoas de outros estados, da América Latina, talvez, trabalhar aqui no Paraná. Não há esse número de empregos que o governador fala. Agora, o que mais surpreende é que governadores que geraram 40% dos empregos, do Brasil foram gerados no Paraná com carteira assinada. E é verdade, não é 40%, dá 36%. Mas porque nós geramos 100 mil empregos líquidos carteira assinada, o que é uma tragédia num país que está com 14 milhões de desempregados, ou 14% de desemprego, com 30 milhões de pessoas que estão desplazadas, são pessoas que não procuram mais empregos, a se conformaram em ter bico, em tocar a vida como der. Às vezes a gente olha e fala, como é que uma pessoa abre a geladeira e fala, olha, eu não tenho mais o que comer, vou na feira, vou tentar... Como que as pessoas sobrevivem? Eu acho que nós devíamos também nos perguntar como que nós, eu sei que isso é a nossa sanidade mental, senão nós enlouqueceríamos todos, mas como que nós conseguimos olhar para um país que tem hoje 230 mil mortos?
boa parte dessas mortes evitáveis, não com os remédios lá que os laboratórios, só para ter uma ideia, aquele ivermectina, né, que foi vendido por um laboratório bastante conhecido, ele fez com que a renda desse laboratório aumentasse no ano passado 600% do seu faturamento, vendendo ivermectina. Agora a cloriquina, que dizem que não serve para nada e que deixa lesões no pulmão, no fígado, coração, e que daí vai o genocida, presidente genocida, e diz que pelo menos não matei ninguém. Matou, não diretamente, mas matou por desinformação. E a educação também mata por desinformação. Quando nós concordamos que os alunos são todos perdidos, como eu vi, Jean, muitas vezes, falar, isso aqui não adianta, isso aí não dá para fazer mais nada, isso aqui é tudo bandido. Então, se é tudo bandido, não tem o que fazer. Eu acho que tem muito... A educação continua sendo a chave. Paulo Freire continua sendo a chave de todo o nosso processo de libertação. E eu quero agradecer mais uma vez, Jean, você pela paciência, você tentou... Entra aqui, sai ali, de repente já estava uma reunião, um coletivo do mandato, eu perturbando todo mundo, Derek, Betinho, Augusto, Jean, todo mundo, pô, cara, como é que você tá atrapalhado que não entra nisso, não sai naquilo, não... É só entrar nos termos que estão ali, ó, pega o StreamYard, põe no WhatsApp, puxa pro Facebook, bota o Live Studio, põe o share, põe não sei o que, stop, porque, cara, mas isso não é fácil, Tadeu. Eu imagino... Tem vezes que a gente não entende nada. Jean, eu imagino um professor sozinho, lá no interior do Paraná, com o seu telefone celular, iniciando uma aula para alunos que não têm telefone, que na televisão, que aliás eu faço aqui, só aproveito, encerrando, mas fazendo uma pergunta, por que a Celepar, nesse 1 ano, e a TV educativa não foram equipados para desenvolver o equipamento que foi pago mais de 40 milhões de reais para a empresa privada? Não daria para usar 40 milhões e desenvolver esse equipamento, porque a educação daqui para frente não vai mudar, ela vai ser, em algum momento, vai ser isso que nós estamos vendo. Nós saímos do patamar de educação só presencial e vamos ter, aliás, fala-se muito em fazer educação doméstica, né? O homeschooling, que estão tentando implementar no Brasil, que é a educação, a família mesmo educa, que é proibido no Brasil, não é proibido, mas não é permitido no Brasil. Mas por que não fizeram isso? Porque não interessa, gente, não interessa criar uma quantidade de pessoas que tenham clareza de quem os está submetendo a esse processo, de onde vem essa dominação, quem está ganhando com isso. Eu acho que o nosso papel é resistir. O nosso papel é dizer que as coisas estão difíceis, mas elas vão ser superadas. O nosso papel, diferente do Bolsonaro, diferente do Ratinho, que faz o mundo de Alice, o seu governo é o mundo de Alice, o mundo perfeito, que não existe esse mundo que eles colocam, só existe para algumas pessoas, o mundo do governador, o prefeito e o presidente saíram correndo, é patético, correndo para sair numa foto, mas enfim, o mundo dos pedágios, eu acho que nós temos que ter sim organização. Como disse o Paixão, a greve é difícil, talvez nem aconteça, talvez nós não tenhamos mais aula nesse período, porque a Associação dos Municípios do Paraná foi procurar o presidente da Assembleia Legislativa pedindo para que eles interferissem para que não houvesse o início das aulas. Porque eles sabem o que vai acontecer. Nós vamos fazer o quê? Quando não tiver mais UTIs, nós vamos esperar que daí nós todos, de alguma forma, viremos notícia do Fantástico? Só uma parte, Tadeu. No município pequeno, o prefeito encontra o parente de quem morreu na rua, né? Aí ele tem que dar explicação. Aqui a gente não encontra o prefeito Rafael Greca em lugar nenhum. O governador está lá no seu palácio gigantesco. Mas o prefeito da cidade pequena, ele cruza com as pessoas na padaria, no açougue, no barbeiro, né? Ou no cabeleireiro, quando é uma prefeita, enfim. Vereador. Ele tem que dar satisfação, mas no tete-a-tete ali, né? Eu quero, assim, mais uma vez agradecer, Paixão, Jean-Claude, né? Agradecer para o nosso companheiro Stein, que é um baita companheiro também, que tem feito essa luta, para todos os companheiros da educação que nos permitem fazer esse diálogo, fazer uma referência ao desespero que vivem também os nossos companheiros da saúde. Eu recebo relatos, Paixão, de médicos desesperados,
me mandou aqui, eu estou aqui com o relato dele, ele escrevendo: Tadeu, eu nunca imaginei que eu fosse médico para matar. Eu estou sendo médico para matar, porque eu tenho que escolher quem vai morrer. Eu tenho que escolher aquele... esse aqui tem 93 anos, ele me escreveu: esse aqui tem 93 anos, eu estou com um jovem de 25 anos, qual dos dois eu entubo? Sabendo que o que eu não entubar vai morrer. Que escolha que eu tenho que fazer? Então, eu não tenho mais o que fazer. Eu não sou mais médico. Eu sou simplesmente uma pessoa que decide quem vai morrer e quem não vai morrer, com menos ou mais tempo. E isso é uma política de Estado. Está envolvido, acho que o judiciário tem que se manifestar nesse processo, o Ministério Público tem que se manifestar. Londrina deu esse problema, a Defensoria Pública se manifeste. Nós não podemos ter homens e mulheres que estão num cargo público e que estão, por sua insensibilidade, acima da sociedade. O juiz é só um juiz. O desembargador é só um desembargador. O deputado é só um deputado. O promotor é só um deputado. Que tem, claro, tem uma situação diferenciada na sociedade, tem poder diferenciado, mas não está acima das demais pessoas. Ao contrário, nós deveríamos estar servindo a sociedade e não nos servindo dela. Então, mais uma vez, obrigado mesmo. Eu acho que nós temos que fazer esse debate e aconteça o que acontecer, nós vamos superar esse processo. Nós temos que nos preparar para o próximo período, porque ele vai ser tão ou mais difícil, né, do que o período que nós vivemos nos últimos anos. Bolsonaro e a sua lógica de guerra, de extermínio, é por isso que eu coloquei, inclusive, aqui esse livro, A República das Milícias, porque a lógica do Bolsonaro, a lógica de morte, está sendo acompanhado por muitos governantes. O sonho talvez fosse esse, Jean. Imagine você ter 5 milhões de velhinhos mortos, 10 milhões, não os 5 mil que o dono do Madeiro falou que teria, seriam 5 mil pessoas, mas 5 milhões. Imagine para a Previdência, como disse um executivo aqui, um alívio para a Previdência. Imagine 50 milhões de mortos que fossem esses que estão aí na periferia, moradores em situação de rua, pessoas muito pobres, pessoas que só atrapalham o Estado. Como seria belo nosso país na concepção deles, que é a concepção da escola militarizada. Como vai ser boa essa escola? Sem o Paixão dando aula, sem o Jean-Claude entrando lá para filmar, sem o Tadeu enchendo o saco na porta da escola, sem aquele diretor que questiona que a mãe está sem comida e tem que levar, sem o aluno que entra lá e não quer bater continência. Como será maravilhosa essa escola, que vai formar alunos que vão sair dali batendo continência, batendo a mãozinha do lado e servindo, sabe lá para o quê? Talvez para o Exército, para consumir 1 bilhão e 800 milhões de reais em alimentos, ou 84 mil quilos de picanha. Talvez seja para isso. Talvez para a Polícia Militar não sirvam porque não vão ser oficiais. E nós não estamos discriminando a Polícia Militar, sabe, Jean? Quem discrimina a Polícia Militar são aqueles que fazem projeto para que os policiais militares da reserva tenham um bico, porque é isso, um bico como diretor ou como monitor de escola. E nós somos contra isso. E vamos continuar sendo contra. Então, um abraço para todo mundo. Eu acho que o conhecimento liberta. É isso aí, ô Paixão, Tadeu, muito obrigado. Eu acho que cada vez que você conversa com a gente, infelizmente ou felizmente, né, é impossível a gente ignorar aquilo que você traz, e você entra com 10 problemas, sai com 20, né? Porque, na verdade, eu não sei como é que você suporta, como ser humano que é, essa carga toda, o nível de informação concentrado. Você, na verdade, usando aí um termo da tecnologia, acaba sendo o hub que concentra e que acaba sendo aquele nosso surdo, aquele instrumento que tem que reverberar para a sociedade muita coisa, muito conhecimento das denúncias que você acaba recebendo. Eu creio que você tomara que você consiga, na hora que você vai dormir, dormir tranquilo e se libertar, pelo menos conseguir ter o teu sono reparador e se libertar um pouco desse acúmulo de problemas, das denúncias que você recebe o tempo inteiro e da sua responsabilidade, que eu acho que foi muito bem resumida na frase do Newton Stein, né? Você é um Tadeu que concentra muitas virtudes, né? A única virtude que você não tem é ser atleticano, mas enfim. E acho que isso acaba trazendo a você uma responsabilidade muito grande de fazer a luta
e de ser essa pessoa que representa a todos nós, né? Quiçá nós tivéssemos mais Tadeusz Veneres, né? E outros deputados que são combativos. Acho que a gente precisa ter uma atuação mais forte, mais presente, para puxar alguns desses caras, para que pelo menos assumam alguns compromissos, para não permitir que a nossa sociedade recrudesça e volte à barbárie completa, né? Acho que a gente tem que lutar contra a barbárie. Então, eu agradeço você por ter insistido na luta para poder participar dessa live. Agradeço ao Paixão. O Paixão tem me dado oportunidades de participar desses debates. Eu acho que eles são muito importantes para todos nós. E o Paixão é um cara que tem um perfil transformador. Ele tem esse jeitinho aí. É um cara do diálogo, da construção, né? Eu acho que ele agrega muita gente boa em torno dele. E é um cara com um perfil transformador. Nós somos contemporâneos na Federal. Estudamos junto lá, o que significa que um de nós dois está mais velho. Né, Paixão? E acho que é importante, eu agradeço, então, agradeço às pessoas que tiveram com a gente até o fim aqui. Olha só, nós começamos aí com um público que foi crescendo e ele não diminuiu, né? Teve muita gente que ficou com a gente nessa live. Então é isso, gente, um abraço, vamos almoçar, né? Que ninguém é de ferro, saco vazio não para em pé, não é isso? Satisfação, Paixão, vamos tornar isso um habitué, fazer dessas segundas-feiras uma segunda-feira de debate, né? Acho que a gente precisa falar, a gente precisa ter canais como esse aqui. A mídia paranaense, ela precisa de mais gente falando e eu, como jornalista, sei muito bem o papel que as redes sociais podem ter. Algum tempo atrás, alguns anos até já, eu insistia muito aí com o deputado para que ele tivesse uma presença maior nas redes sociais. Se ele lembrar, acho que ele pode confirmar isso. Eu dizia para ele, use o teu telefone, use o que você precisa, você é um cara que tem que falar para muito mais gente e mais gente precisa te ouvir. Abraço então, Paixão. Falou, abraço. Para todo mundo que nos escutou.